O Brasil pegou fogo. Na semana passada, hoje é dia 27/8/2024, lá para o dia 23, 24, parte do Brasil, principalmente do centro-oeste para o sudeste do Brasil, ficou coberto de fumaça. Essa fumaça principalmente estava ligada ao maior número de focos de incêndio dos últimos 14 anos. Só para você que está assistindo, o número de focos de incêndio foi de 107.133, representando um aumento de 75% em todo o território nacional em relação a 2023. Nesse momento em que isso aconteceu, começam a surgir dezenas de teorias da conspiração. É tudo organizado. É o MST que está fazendo isso. É o tal do agro. Na verdade, é o PCC que está fazendo isso. Hoje, aqui no Blá Blá, o que a gente vai tentar descobrir é o quanto disso é verdade e se a gente pode imputar isso a algum grupo de pessoas. Eu sou Emílio Garcia, você tá no Blá Blálogia e aqui a gente discute ciência, discute educação, discute sociedade e um pouquinho de coisas a mais, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa discutir é que a gente vive um período que as coisas não estão perfeitas, mas elas melhoraram um pouquinho em relação ao momento em que a gente passou na história do Brasil. Por que é importante a gente começar com esse disclaimer? Para a gente entender qual que é a fonte de informação que nós estamos usando para fazer o nosso trabalho. Então, o Brasil ele é monitorado por uma série de satélites e esses satélites estão constantemente tirando fotos, produzindo informações para serem usadas para monitoramento do que está acontecendo no país e de como e a partir desse monitoramento quais atitudes a gente pode tomar para tentar melhorar as condições ou as características do país, independente do que a gente estiver falando. Então, eu só consigo construir uma política pública de saúde se eu monitorar como é a saúde do país. Eu só consigo produzir uma política pública de educação se eu monitorar como é a educação do país. Eu só consigo produzir uma política pública de meio ambiente se eu monitorar as condições do meio ambiente. E aí a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é que esse monitoramento depende principalmente da qualidade e da constância da informação. E que um momento histórico que a gente passou foi que essas informações elas eram escondidas. Então, quer a gente goste ou não goste do governo atual, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que as informações hoje estão muito mais disponíveis do que elas estavam nos últimos 4 anos, no tempo do governo anterior. Certo? Isso quer dizer que o governo atual é uma maravilha? Não quer dizer que o governo atual é uma maravilha. Isso quer dizer que a gente não tem críticas ao governo atual? Nós temos dezenas de críticas ao governo atual. Mas pelo menos informação a gente tem. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é um site que vocês podem procurar, chamado CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que publica relatórios mensais em relação a uma série de fatores, em relação a uma série de informações, principalmente de meio ambiente. Uma coisa que é importante é que o CEMADEM ele é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, tá? Por que eu vou trazer esse dado específico do mês de julho? Porque uma das explicações para o que aconteceu no Brasil no mês de agosto é esse relatório que eu vou apresentar para vocês agora. Então, o que eu vou apresentar para vocês agora é um relatório de monitoramento de secas e impacto no Brasil de julho de 2024. Esse dado é público e está acessível para todas as pessoas, tá bom? Então, se vocês quiserem entrar, é só procurar o CEMADEM, eu vou colocar aqui na tela. Então, procurem no Google ou no seu navegador favorito o CEMADEM do MCTI e você vai ter esses dados publicados. E por que é importante a gente olhar para esses dados nesse contexto que a gente vai discutir agora?
porque a gente vai falar de seca, tá? E a hora que a gente olha para esse dado aqui, ó, o que a gente consegue perceber a partir de uma análise um pouquinho mais profunda é que grande parte do Brasil, e em média o Brasil todo, passa pela pior seca dos últimos 44 anos que foram medidos. Certo? Então presta atenção, você que está assistindo. O que a gente está olhando nesse gráfico aqui, ó, então o que a gente tem aqui é normal em relação ao histórico. Então isso daqui é uma comparação do mês de julho com o mês de julho histórico. Aqui é seca fraca, moderada, severa, extrema e excepcional. Então o que esse dado está medindo? Ele está medindo pluviosidade, ou seja, a quantidade de água que cai do céu, mais secura do solo, mais secura da vegetação. Você cria um índice e você cria uma classificação. Então o que a gente está percebendo aqui, ó, é que essa área alaranjada e vermelha é a área que está apresentando seca. Emílio, mas por que é a pior seca desde os anos de 1980? Porque foi em 1980 que a gente começou a medir. Então a gente está passando aqui pela pior seca dos últimos 44 anos, ou seja, pior seca desde quando a gente começou a medir a seca. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai para o Pantanal aqui, o Pantanal está secando. Existe uma tendência do Pantanal deixar de ser um pântano nos próximos 50 anos. A Amazônia, em certos pontos, está secando. Não tem lugar para as pessoas beberem água a mais. Existem alguns municípios na Amazônia que as pessoas não têm água para beber. O Centro-Oeste está secando. Então, se a gente olhar para essas áreas aqui, ó, o que a gente está vendo é uma área em que a vegetação está muito seca, tem muito acúmulo de matéria orgânica, a vegetação está muito seca e aí muito suscetível a pegar fogo. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que existem em alguns biomas brasileiros uma interação com o fogo. Você pega, por exemplo, o cerrado brasileiro, do mesmo jeito que outros cerrados no planeta inteiro, como, por exemplo, a savana africana, tem uma interação muito interessante com o fogo, mas com fogos naturais. O que é um fogo natural? É aquele fogo que vai acontecer quando cair um raio, por exemplo. Só que se cair um raio é porque está chovendo. Então, o que a gente tem de dados históricos é que nessas regiões, as épocas de fogo eram as épocas chuvosas. Então pegava fogo, chovia, parava de queimar. Agora a gente está numa época no Brasil, principalmente no centro-oeste e sudoeste, que é caracterizada por ser, a princípio, porque nem frio tá, mas a princípio fria e seca. Então esses incêndios começam a acontecer na época seca do ano. Então além da gente estar numa alta seca histórica, a gente também está num período que é para ser seco, certo? Então, se pega fogo, o que a gente vê é que demora para apagar, não vai chover. Então, por exemplo, aqui na minha região, eu moro no Sudeste, no interior do estado de São Paulo, no Sudeste brasileiro, a fumaça só melhorou um pouco porque começou a chover. Isso apagou um pouco os incêndios e isso tirou um pouco do material particulado da atmosfera jogando no solo. Tá bom? O que explica essa seca? Então, qual que é a maior explicação que a gente tem para esse gráfico que a gente está olhando? E para o espanto de um total de 0 pessoas, o que explica essa seca é um fenômeno chamado mudança climática. Então, como previsto lá nos primeiros relatórios em relação à mudança climática, o que a gente ia ter eram períodos cada vez mais extremos.
chuvas cada vez mais extremas, como aconteceu no Rio Grande do Sul há alguns meses, e secas cada vez mais extremas, como está acontecendo no centro do país agora. Então, esse processo de mudança climática, associado ao processo que a gente tem de uso do solo, associado ao processo que a gente tem de devastação de floresta, associado ao processo que a gente tem de uso de água, explica o ambiente perfeito para o surgimento de incêndios. E esse ambiente perfeito para o surgimento de incêndios não acontece só no Brasil. O ambiente perfeito de surgimento de incêndios acontece nos Estados Unidos e no Canadá. O ambiente perfeito para o surgimento de incêndios acontece na Austrália, pela mesma razão. Acontece no sul da Europa, pela mesma razão. Então, o que a gente tende a perceber são esses períodos de seca que vão ficar mais extremos e que esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno tende a acontecer com mais frequência, tá bom? Esse período de seca extremo vai acontecer na savana africana e você vai ter uma maior chance de ter incêndios. Então, a primeira coisa que você que está assistindo precisa entender é esse gráfico aqui. É o gráfico da seca, certo? Mas é super relevante a gente também entender que a seca por si só não explica o que aconteceu semana passada e o que vai acontecer no período seco inteiro, que são os incêndios. Então, olha só a próxima parte que é importante. É que 99% dos incêndios que aconteceram têm origem humana. Então, eu vou repetir. Tá seco e tem gente colocando fogo no mato. Então, olha só como a junção desses dois fatores é algo que é extremamente relevante quando a gente está falando dos incêndios que aconteceram nesses períodos. Tá bom. Emílio, beleza. Então a gente tem a seca causada pelas mudanças climáticas, pelo uso do solo, pela derrubada da floresta, e nós temos pessoas colocando fogo no mato. A primeira coisa que vocês precisam tomar cuidado é que a gente ainda não tem evidências de que esses fogos foram intencionais. Então, parte desses incêndios que acontecem não são intencionais. Parte desses incêndios que acontecem são acidentais, tá? Tem uma parte que é intencional, só que a gente não pode deduzir que a gente teve 100 mil focos de incêndio esse ano numa ação coordenada por quem quer que seja. Parte desses incêndios foram causadas por pessoas que quiseram colocar fogo. Então eu tenho a minha plantação de cana lá, eu vou colocar fogo porque essa é a melhor forma de colher. Eu derrubei a floresta e para limpar a floresta a melhor forma que eu vou ter é colocar fogo ali. O cuidado que a gente tem que tomar e o trabalho que o governo tem que fazer agora é tentar entender quem colocou fogo. Tentar entender quem colocou o fogo criminoso e por que colocou o fogo. Dados que a gente tem, informações reais que a gente tem, inclusive para 2024. As áreas mantidas pelos povos originários têm menos pontos de incêndio do que as áreas mantidas por outras pessoas. Certo? O segundo dado que a gente tem, as áreas mantidas pelo MST tendem a ter menos fogo do que áreas mantidas por outras pessoas. Certo? Mas mesmo nesse contexto que eu estou falando, a gente não pode acusar ninguém de nada nesse momento. O que a gente precisa fazer é uma análise consciente daquilo que está acontecendo. Mas o que a gente precisa também fazer é uma cobrança em relação ao governo. Uma cobrança em relação às políticas ambientais propostas pelo governo Lula. O investimento em proteção do meio ambiente. Isso a gente tem que fazer.
Uma outra coisa que a gente tem que fazer, e aqui eu vou mandar um beijo para os meus amigos que trabalham no Ministério do Meio Ambiente, um beijo para os meus amigos que trabalham no IBAMA, um beijo para os meus amigos, que é a valorização do funcionário. É a valorização do servidor. A gente precisa de mais gente e com melhores salários. A gente precisa que as pessoas que estão lá, que trabalham para um cacete para proteger o meio ambiente, sejam valorizadas pelo trabalho que elas fazem. E se você que está assistindo acha que o nosso estado é grande, é só vocês lembrarem que em Yellowstone tem mais funcionários do governo americano do que no IBAMA inteiro. Em um parque americano. Tá? Então o que a gente precisa cobrar do governo, e a gente precisa cobrar ativamente do governo, é mais investimento, é mais preocupação. É olhar para esse dado e falar, beleza, de novo tá seco, de novo tem incêndio, de novo a gente está investindo num modelo de agronegócio que é o que resultou no lugar que a gente está hoje. A gente precisa ter uma mudança de postura em relação ao jeito com que a gente interage com o meio ambiente. Então é isso que a gente precisa cobrar do governo, e precisa cobrar mesmo. Precisa cobrar ativamente. A gente precisa fazer reforma agrária de verdade. A gente precisa fornecer dinheiro para o pequeno produtor. A gente precisa valorizar um modelo de agronegócio que seja um modelo de agronegócio diferente do que a gente tem hoje no Brasil. E a gente, ao mesmo tempo em que a gente tem que tomar cuidado e investigar para ver esses focos de incêndio, se esses focos de incêndio têm uma origem única ou não tem. Tá? Então vamos lá. O que gerou essa fumaça que está acontecendo hoje é a mesma coisa que gerou a fumaça há alguns anos atrás. As correntes de ar trazendo fumaça para o centro-oeste, para o sudeste, mais as queimadas que aconteceram aqui, que estão gerando fumaça que está se espalhando pelo Brasil inteiro. Além de tudo isso que a gente está falando, a gente também tem que falar do risco para a saúde das pessoas que essa fumaça tem. Então essa fumaça pode gerar uma série de problemas respiratórios do sistema cardiorrespiratório que as pessoas vão ter. Podem gerar alergias, podem ser gatilho para asma, a longo prazo podem gerar problemas crônicos respiratórios nas pessoas. Então a gente sabe que isso tem efeitos a longo prazo, não é só um efeito psicológico, é um efeito real na vida das pessoas. E o que é assustador quando eu olho para esse gráfico aqui, ó, é que pelo meu conhecimento de mudança climática, se a gente não fizer algo rápido, isso aqui vai se repetir. E a chance de incêndio vai se repetir. E a chance de dar merda vai aumentar. E o ano que vem vai estar o Emílio de novo aqui em julho, agosto, setembro, falando sobre queimada de novo. E a gente vai estar tentando entender por que está tudo pegando fogo de novo. E a gente vai estar vendo os meus amigos apagando fogo de novo. E a gente vai ter gente morrendo por incêndio de novo. Então, ou a gente olha para a questão ambiental, ou a gente olha para a questão do uso de terra, ou a gente olha para reflorestamento, ou a gente olha para o uso de água, ou a gente discute essas coisas a sério, ou a gente vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. O ano que vem esse gráfico aqui, ó, vou colocar ele de novo na tela, vai estar um pouquinho mais vermelho. Vai estar um pouquinho mais laranja. E a gente vai estar respirando de novo fumaça. Certo? E eu escutei uma frase muito importante. É a frase mais importante que eu vou falar na live de hoje. As mudanças climáticas não vão fazer a humanidade acabar de uma hora para outra. O que a mudança climática faz é aumentar o nosso sofrimento. E principalmente afetar as pessoas que são mais pobres de novo.
Então a mudança climática não vai ter o resultado de acabar com os humanos igual a curto prazo, igual o meteoro fez com os dinossauros quando caiu na Terra. O problema que a gente vai ter é que cada vez mais vai ficar mais difícil viver no planeta. Pra gente. E principalmente quem não tem condições é quem vai sofrer mais. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar em relação aos incêndios. É preocupante, a tendência é piorar. A gente precisa olhar isso com muita calma e a gente precisa sim cobrar os nossos governantes em todas as esferas. Para mais investimento em pesquisa, para mais investimento em servidor, para mais investimento em reflorestamento, para mais multa no agronegócio que é nocivo, para uma redistribuição melhor de terras, para um uso correto de terras, para financiamento de quem faz uso correto de terras e assim por diante. Aqui no Blá Blá a gente sempre deixa claro, em nenhum momento a gente é contra o agro. E em nenhum momento a gente acha que o Brasil não deve seguir sua vocação agrícola. Em nenhum momento a gente acha nada disso. A única coisa que a gente discute é qual o agro? Para quem a gente está produzindo comida? Quem está ganhando essa riqueza? À custa do quê? Quais os efeitos disso a longo prazo? Tá bom? Beleza? Era isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje. Até a próxima. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e principalmente deixar um comentário aqui embaixo. Falou, valeu e tchau.